Você já olhou para um mapa das famílias linguísticas da Europa e pensou: espera aí, por que existe esse grande salto entre a Itália e a Romênia? Nas línguas românicas, por exemplo, você tem o português e o espanhol na Península Ibérica, francês e italiano. Segurando um pouco mais a leste e então, de repente, lá longe, do outro lado dos Balcãs, está a Romênia, falando uma língua de origem latina, enquanto está cercada por países de línguas eslavas. Todos nós sabemos porque o romeno é uma língua românica. Isso tem a ver exatamente com a invasão e ocupação do Império Romano, que destruiu a cultura local dos dácios e a substituiu pela sua própria. Mas os romanos também controlavam a maior parte dos Balcãs, que agora são eslavos. Então, o que aconteceu com tudo que estava no meio? Por que existe esse grande romance? Terra de ninguém, da Eslovênia à Sérvia até a Bulgária. Bem, acontece que essa região nem sempre foi um vazio linguístico para esses descendentes do latim. Já existiram línguas que atuavam como uma espécie de ponte, principalmente o dálmata, que surpreendentemente não era falado pela raça de cães. Então vamos descobrir o que era isso e por que desapareceu. Antes de mergulharmos nessas línguas há muito perdidas, vamos dar um passo atrás por um segundo e entender o que são as línguas românicas e como elas chegaram ao ponto em que estão hoje. O nome pode soar sugestivo, mas não tem nada a ver com amor romântico e tudo a ver com Roma. Elas são chamadas de românicas porque descendem do latim vulgar, a língua falada no dia a dia do Império Romano. Quando Roma estava no auge, não estava apenas construindo aquedutos e arenas, mas também espalhando sua língua, o latim, de Portugal até a Síria. Se Roma governava o lugar, provavelmente era o latim que ecoava pelas ruas, muitas vezes misturado com línguas locais, mas ele estava lá. Agora, precisamos fazer uma distinção importante aqui. Existe o latim clássico, aquele mais sofisticado que você vê na literatura e nas inscrições romanas, e existe o latim vulgar, a versão falada, muito mais bagunçada, que as pessoas comuns usavam para conversar entre si. Pense nisso como a diferença entre o inglês shakespeariano e o inglês moderno cheio de gírias do TikTok. Shakespeare não escrevia coisas tipo sigma, sabe? Embora ele também tenha inventado várias palavras novas na época, como bedazzled. Então, talvez aquele TikToker estranho da sua região também seja visto como Shakespeare daqui a 400 anos, vai saber. O latim vulgar evoluiu de maneiras diferentes, dependendo de onde você estava no Império, misturando-se com línguas locais, adquirindo sotaques regionais e, de modo geral, sendo meio caótico. Avançando alguns séculos, voilá, temos as línguas românicas, português, espanhol, francês, italiano e romeno, além de algumas outras. Porque, após a queda do Império Romano no século V, o latim não simplesmente desapareceu, ele persistiu, se transformando em novas formas à medida que reinos e culturas locais surgiam de suas cinzas. Em certas regiões, essas línguas cresceram e viraram idiomas nacionais. Em outros lugares, elas desapareceram, sendo superadas por agitações políticas, migração ou conquista. Esse é o caso do dálmata, nosso herói desconhecido, ou melhor, agora um fantasma da história das línguas românicas. O dálmata desapareceu por volta de 1898, então não há como você aprender dálmata hoje em dia, mas felizmente você ainda pode aprender todas as outras línguas românicas, que, e talvez eu seja tendencioso por ser português, são as línguas mais bonitas do mundo. Então, agora que entendemos um pouco do contexto histórico do latim e das línguas românicas, vamos aprender sobre aquela que desapareceu. O dálmata era falado ao longo da costa dalmata, que tem esse nome apropriado, no que hoje é a Croácia e Montenegro, além de um pedacinho da Bósnia. Ela veio do latim vulgar, sobrevivendo após a queda do Império e se misturando com influências locais ilírias, e mais tarde eslavas. A costa dálmata tinha um monte de cidades-estado independentes durante a Idade Média, como Ragusa, que hoje é Dubrovnik, Zara, que agora é Zadar, e Spalato, que atualmente chamamos de Split. Cada uma dessas cidades tinha sua própria versão da língua dálmata, embora as diferenças não fossem grandes. Na verdade, esses dialetos eram frequentemente mutuamente inteligíveis.
talvez como o português, o espanhol e o catalão são. Hoje, o dálmata evoluiu de forma isolada, mas ainda era claramente uma língua românica, como um primo distante e estranho da Itália. Por séculos, ela se manteve firme, especialmente no comércio marítimo e na administração das cidades. Mas a maré linguística estava subindo e ela falava eslavo. A partir do século VII, ondas de migrações eslavas trouxeram novos colonos para os Balcãs, e com eles vieram as línguas eslavas. O croata se tornou a força cultural dominante, especialmente nas regiões do interior e, eventualmente, também na costa. Ao mesmo tempo, partes da costa da Dalmácia ficaram sob controle veneziano, especialmente a partir do século XV, e isso significava que o dálmata estava sendo pressionado de dois lados, o croata pelo lado do continente e o italiano, ou melhor, o veneziano, pelo mar. Eventualmente, deixou de ser a língua do governo, do comércio ou até mesmo do lar. Aos poucos, os pais pararam de transmiti-la para seus filhos. É assim que as línguas geralmente morrem. Não com um estrondo, mas com um sussurro. O golpe final veio com a morte do último falante de dálmata em 1898. Curiosamente, o dálmata não é a única língua românica que desapareceu, e na antiga Península Ibérica, apesar de ainda existirem muitas línguas românicas hoje em dia. E nesse caso não foi uma lacuna no território, havia uma antiga que também se extinguiu, moçárabe. Se o nome soa vagamente árabe para você, está no caminho certo. O moçárabe era falado aqui principalmente por cristãos vivendo sob domínio muçulmano no que hoje é a Espanha e Portugal. Entre os séculos 8 e 14, quando exércitos muçulmanos cruzaram do norte da África em 711 e rapidamente tomaram a maior parte da península. Eles não forçaram imediatamente todos a falar árabe ou a se converter ao islamismo. Uma população cristã significativa permaneceu e eles continuaram usando seus dialetos derivados do latim, que já estavam se afastando do latim clássico graças a séculos de desenvolvimento local. Esses cristãos, sob o domínio muçulmano, passaram a ser chamados de moçárabes, do termo árabe mustarabe, que significa arabizado, e sua língua passou a ser chamada de moçárabe. Embora a língua não fosse padronizada, ela sobreviveu na forma falada por séculos, e podemos detectar suas marcas em alguns lugares surpreendentes. Por exemplo, algumas palavras árabes que mais tarde se tornaram comuns no espanhol ou no português, como acetuna, azeite e alcazar, que em espanhol significa fortaleza. Essas palavras provavelmente foram filtradas pelo dialeto moçárabe antes de serem totalmente adotadas. Era essencialmente um dialeto que misturava uma versão local do latim com o povo árabe recém-chegado. Também tinha algumas peculiaridades que o faziam se destacar. Aparentemente, ele manteve algumas características do latim que o espanhol acabaria perdendo, como frequentemente reter as terminações vocálicas completas onde o espanhol as simplificou ou simplesmente as eliminou. Os linguistas adoram esse tipo de coisa porque nos dá pistas sobre como as línguas evoluem e como o contato com outras culturas, nesse caso, o árabe, pode esticar e torcer uma língua em novas direções. Agora, o moçárabe também não era uma língua padronizada. Era mais um grupo de dialetos intimamente relacionados, um pouco parecido com a forma como o dálmata variava de cidade para cidade. Ela não tinha uma tradição literária escrita como o latim ou o árabe tinham. Talvez por isso ela tenha sumido em parte, e quase tudo que sabemos hoje vem de textos árabes. Esses pequenos easter eggs linguísticos são como sussurros de um tempo perdido, sugerindo um mundo em que o latim e o árabe coexistiam nas mesmas ruas, mercados, igrejas e tavernas. Então, o que aconteceu com ela? Por que o moçárabe desapareceu? Bem, foi uma mistura de fatores. À medida que reinos cristãos como Portugal, Castela e Leão avançavam para o sul durante a Reconquista, os falantes de moçárabe eram frequentemente absorvidos pela crescente influência do espanhol medieval padronizado. Muitas comunidades moçárabes fugiram ou foram realocadas e, em seus novos lares, gradualmente passaram a usar formas iniciais do castelhano e do português. Com o tempo, o moçárabe simplesmente desapareceu. Seus falantes se assimilaram e dialetos únicos foram perdidos. E as últimas evidências sólidas que temos dele datam de cerca do século XIII ou XIV e
Nessa época, ele já estava em estado crítico linguístico. Então, o que podemos concluir disso? Duas línguas românicas, moçárabe no oeste, dálmata no leste, que um dia preencheram os espaços geográficos, mas desapareceram sob a pressão de línguas mais fortes e impérios em mudança? Ambas eram relíquias do amplo legado do latim, sobrevivendo por séculos após a queda de Roma, apenas para eventualmente desaparecerem e agora sobreviverem, em sua maioria, em artigos acadêmicos. A sobrevivência da Romênia, especialmente quando você pensa no que ela enfrentou, é realmente impressionante. Após a queda da Dácia Romana no século III, a região foi repetidamente invadida por potências invasoras, godos, hunos, eslavos, ávaros, búlgaros e por aí vai. E apesar dessa mistura caótica, a língua latina permaneceu, especialmente nas áreas mais isoladas das montanhas dos Cárpatos. O romeno evoluiu lentamente, absorvendo alguns empréstimos linguísticos de seus vizinhos, como o húngaro, os eslavos, até mesmo alguns termos turcos e um pouco de grego. Mas ainda assim, seu núcleo permaneceu baseado no latim. Não é surpreendente que o dálmata tenha desaparecido. O surpreendente é que o romeno sobreviveu. Quando uma identidade nacional romena começou a se cristalizar no século XIX, a língua foi, na verdade, repadronizada, com uma forte ênfase em suas raízes latinas. Um renascimento intencional que reforçou seu lugar nas línguas românicas, pode-se dizer que foi para se diferenciarem de seus vizinhos e afirmarem sua diferença e identidade única. E ampliando a visão, as histórias do moçárabe e do dálmata não são únicas. Línguas morrem o tempo todo, às vezes lentamente, às vezes de forma mais violenta. Frequentemente, isso ocorre devido ao surgimento de uma língua mais prestigiada ou útil. Às vezes, ocorre apenas uma padronização ou as fronteiras nacionais mudam, acontece a colonização, ou até mesmo o apelo da TV e do conteúdo da internet em línguas maiores pode, silenciosamente, fazer o idioma local desaparecer. Quando uma língua desaparece, perdemos mais que palavras. Perdemos ditados, histórias e modos de pensar. Moçarábico e dálmata podem ter desaparecido, mas suas histórias nos lembram de como nossa diversidade linguística é realmente frágil e valiosa. Porque quem sabe se em 1000 anos teremos apenas uma única língua europeia e estaremos assistindo a um vídeo chamado As 24 Línguas Perdidas da Europa? Então, da próxima vez que você olhar para um mapa e pensar, é estranho como a Romênia está ali, toda falando latim, separada de seus primos linguísticos, lembre-se, já existiu uma história mais completa. O dálmata estava lá como um tecido de ligação. Pode ter sumido, mas sua linha fantasmagórica ainda marca a história. Pelo menos agora você tem um bom assunto para o próximo jantar de família. Você sabia que já existiu uma língua românica falada na Croácia ou uma na Espanha muçulmana? Talvez você desperte a curiosidade linguística de alguém, ou talvez eles só achem você estranho. De qualquer forma, muito obrigado por assistir a este vídeo. Eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.